Olá, boa noite! Estamos chegando aqui para iniciar mais uma live. Eu vou aqui convidar aqui a minha parceira de live de hoje. Convidar aqui a minha parceira que já está aqui me aguardando. Boa noite para quem está chegando. Eu estou aqui tentando adicionar, minha gente. Ao vivo é assim. Te enviei o convite, Mai. Olá, Agora tudo foi. bem? Estamos aqui, Tudo estamos bem, minha juntos hoje. querida? Tudo bem. Tudo bem e Tá me ouvindo você? bem? Tá me ouvindo bem? Agora sim, agora deu certo hoje. Sim, sim. Porque Hoje no deu último. certo. Tá me ouvindo bem hoje também? Ou não? Tô, tô. Hoje tá bem, né? Tô Tá te bem. ouvindo. Então, boa noite. Tem uma prof aqui dando boa noite. Boa noite, prof. Boa noite a todos que estão chegando por aqui. Boa noite, Sejam professor. todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, meu povo. Então, essa live foi uma live que foi reagendada, né? Uma live que estava prevista aí para o mês passado. Alguns imprevistos tecnológicos nos fizeram reagendar e aqui estamos nós, né, Mai? Realizando Verdade. nossa primeira live juntas. Mai, que é de onde? Se apresenta aí, Mai, pra gente. Vamos lá, vou me apresentar então. Eu sou daqui do Paraná. Sou da cidade de Paranavaí. Minha cidade aqui é pequenininha. Sou próxima aqui de Maringá, né? Uma cidade bem pequenininha. Sim, é pequena, mas não é tanto. Tem quase 90 mil habitantes, né? Ela tem de tudo da minha cidade. A área de educação também é uma área boa, né? Sou da área de educação, já vai fazer 6 anos. Quer dizer, já fez 6 anos, né? Sou da área de psicomotricidade. Primeiro eu fiz pós-gestão, aí depois fiz a pós de psicomotricidade. Já atuo na área faz bastante tempo, né? E gosto bastante dessa área. E gosto de atuar em escola também, na área de grafomotricidade também, que é uma área bem interessante. Ó, a professora Aline falando que é do Paraná. Ela é de Curitiba, né, professora Aline? Você pode se apresentar também, Então, Cleide. eu, Cleide, né, atuo, eu moro aqui na Bahia, Itaberaba, cidade também do interior, interior do estado. E, assim, atuo na educação, já tenho um tempinho a mais aí na educação. Tenho mais de 10 anos já na estrada aí na educação. E na área de psicomotricidade foi assim uma especialização também que eu fiz, então hoje eu atuo com anos iniciais, eu trabalho, sou técnica pedagógica de anos iniciais aqui no município, na Secretaria Municipal de Educação. Sou professora, né? Adoro trabalhar com formação profissional, com curso de aperfeiçoamento, formação de professor é algo que me encanta. Principalmente essa área, psicopedagogia, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, psicomotricista também. E sou apaixonada. Esses conteúdos e minha paixão pela educação infantil, que surgiu depois de me tornar mãe, né? Assim, a visão sobre a educação infantil hoje é outra. Mudou completamente e me apaixonei pela educação infantil. E eu digo que eu tenho em casa um laboratório, tenho uma filha aqui de 5 anos, que é meu laboratório. Então, meus experimentos, as minhas testagens acabam sendo aqui com ela e resultados brilhantes. E aí hoje a gente está aqui então para falar sobre essa psicomotricidade na infância. Nós tivemos, Maia, alguns questionamentos, algumas perguntas que foram deixadas, né? Lá quando a gente planejou essa live a primeira vez. E essas perguntas é o que a gente se propõe hoje aqui a conversar. Então, o que é psicomotricidade? Qual a importância dessa psicomotricidade na primeira infância?
Tem uma outra pergunta que eu achei bem interessante, que foi, eu anotei Vamos aqui. lá. O que acontece se essa psicomotricidade não é estimulada, não é desenvolvida? Então, tem aí alguns tópicos bem interessantes para a gente discutir nessa live de hoje. E antes da gente começar mesmo, Maia, a falar sobre psicomotricidade, eu vou botar aqui uma música para a gente começar, né? Nesse Vamos momento. lá. Vou botar aqui, vou soltar. E aí, quem está aí nos acompanhando, aproveita o momento, faz aí exercício aí, ó, facial, com a música que a gente vai tocar aqui agora. Vê se o áudio tá legal. As pessoas que estão aqui dão um sinal. Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer cara de bravo. É o que vamos ver. Cara de bravo, todo mundo vai fazer. Continua fazendo. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer cara de inteligente. É o que vamos ver. De inteligente, todo mundo vai fazer. Continua fazendo. Para, para, cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer cara de medo. É o que vamos ver. Cara de medo, todo mundo vai fazer. Continua fazendo. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de apaixonado. É o que vamos ver. De apaixonado, todo mundo vai fazer. Continua fazendo. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de dor de barriga. É o que vamos ver. Dor de barriga, todo mundo vai fazer. Continua fazendo. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de sono. É o que vamos ver. Cara de sono, todo mundo vai fazer. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de estátua. É o que vamos ver. Cara de estátua. Todo mundo vai fazer. Só mexe quando a música tocar. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de alegria. É o que vamos ver. De alegria, todo mundo vai fazer. Todo mundo dançando. E aí? Que música legal, né? Uau, muito bom! Pra gente começar essa live assim com alto astral, animado, dançando, se balançando. E eu já vi que tem gente que colocou aqui, ó, música e psicomotricidade. Pedagogiando por aí, colocou aqui lindas. Cara de quê é o nome da música, né? É, E é uma música assim maravilhosa. E aí a gente começa pensando assim, por que que nós trouxemos essa música? O que tem a ver essa música com sim, psicomotricidade, né? O que que tem a é. ver? Comenta aqui. Bota aí nos comentários. O que que tem a ver essa música? Qual a relação dessa música com psicomotricidade? O que que a gente trouxe? A gente quer comentários, vamos interagir. Vamos lá, meu Interajam povo. aí, Pedro. Tá. O que tem a ver com o movimento também, que tem tudo a ver com a psicomotricidade? Psicomotricidade é movimento também. Movimento, coordenação motora. Movimento, coordenação motora, e tem mais elementos aí nessa música que a gente pode trazer aí alinhado à psicomotricidade, né? Com A certeza. música Cara de que ela traz expressões, então ela está relacionada aí às nossas emoções.
E aí, Sentimentos, né? psicomotricidade vai além dos movimentos, não é só movimento, não é só coordenação motora, é um conjunto, é a gente considerar esse sujeito um sujeito integral, né? Então é Isso, fantástica essa percepção quando a gente lembra que a criança, além de um corpo, além de cérebro, ela tem um corpo, né? Ela não tem só ali o cognitivo para ser trabalhado, ela tem um corpo, ela é um sujeito integral. E é isso que a gente precisa considerar. Pode falar, Mai. porque a criança ela é um ser pensante, né? Ela pensa. Então a gente tem que saber que ela está sentindo durante o dia, né? Então essa música ela demonstra isso, né? Dá pra gente saber o que ela está sentindo através da música. As expressões, né? Entender como é que eu consigo expressar. Porque, na verdade, quando a gente fala assim, olha, nós não somos somente o cognitivo, nós temos além de uma cabeça, além de um cérebro, além de uma mente que funciona, nós temos um corpo. E que é, inclusive, através desse corpo que a gente começa a nossa primeira expressão, a nossa linguagem no mundo, quando a gente nasce. A nossa primeira linguagem, o que a gente utiliza como linguagem? É o corpo. A gente se expressa através do corpo. O meu olhar diz muito, né? A minha expressão facial diz muito sobre o que eu estou sentindo, sobre como eu estou. Se eu estou cansada, se eu estou feliz, se eu estou triste. E a criança, ela precisa aprender a lidar com os sentimentos, a expressar essas emoções. Primeiro ela faz isso com o corpo, aos poucos ela vai aprendendo a fazer isso com palavras, mas inicialmente a expressão é tudo, né? Essa expressão facial, expressar essas emoções é fundamental. E aí a gente começa então desmembrando, né? Eu gosto muito de uma forma que a Neurosaber traz, Lubrites, que Mai também aí é seguidora da Neurosaber, né, Mai? Eu gosto muito da Lubrites, quando ela traz desmistificando aí o conceito de psicomotricidade, ela diz assim, olha, é um palavrão, e a gente vai desmembrar esse palavrão. Psicomotricidade, o que é psicomotricidade? Tá, vamos pensar. Psi, aspectos emocionais. Tem a ver ali com os aspectos afetivos, né? Isso. Psi, motric, motric, psico, aí tem o co, psico. O co, o que é esse co? Aspectos cognitivos. E aí a gente vai desmembrando. Psicomotric. Motric é movimento. Idade. Psicomotric. E aí a gente vem. Idade. Todas as faixas etárias. Né? Desde Aplicada à faixa etária. idosos. Então, pode falar, Mai. Desde crianças até idosos podem ser trabalhadas, né, a psicomotricidade. Tanto é que tem cidades mesmo do exterior que é exigido a psicomotricidade dentro dos hospitais, né, dentro das escolas também. Lá dentro é exigido. Aqui no Brasil não é assim, mas no exterior é. Tem cidades que são assim. Que exige, né, esse trabalho com psicomotricidade. A Exige gente tem bastante. hoje a psicomotricidade hoje ela é um campo multifuncional, né? E esse campo multifuncional aí analisa, pesquisa, investiga essa relação entre o psiquismo e a motricidade. E quando a gente fala aí dessa psicomotricidade, a gente tem ainda também a psicomotricidade relacional, que tem a ver aí com um trabalho psicomotor dentro de ambientes de trabalho, para melhorar as relações de grupo. Hoje a gente tem diversas possibilidades de atuação, de aplicação, de aplicabilidade mesmo da psicomotricidade, com com diversos benefícios, né? Importante também para a própria aprendizagem. Porque quando a gente diz assim, a psicomotricidade, ela olha o sujeito na sua integralidade, e a gente considera esse sujeito como um todo. Então a gente pensa assim, então isso interfere na aprendizagem. Porque a gente considera quais aspectos quando a gente olha na integralidade do ser. A gente considera o cognitivo, né, que é a capacidade de aprender, Piaget trazia isso lá. O ser cognoscente, um ser que está ali apto a aprender. Então a gente tem o cognitivo, a gente tem o afetivo, que está ligado a essas emoções. Emoções são importantíssimas de serem consideradas para a aprendizagem.
E aí a gente tem a consideração dessa questão do movimento e a gente tem a faixa, o que considerar as faixas etárias. Então, a gente tem aí um campo multidisciplinar que investiga o psiquismo e a motricidade. E aí eu estava até hoje olhando, eu estava aqui dando uma olhada, né, nesse livro aqui, ó, Neuropsicomotricidade, de Vitor da Fonseca, que é um estudioso dessa área e que tem muito Conheço. material, Vitor da Fonseca. E aí ele fala da mesma forma que a gente tem assim, essa evolução do ser humano, a gente tem e a importância dessa psicomotricidade para os idosos. Essa retrogênese, que é o retorno, né? Eu evoluí do bebê até chegar à fase adulta, e quando eu chego na fase adulta, eu começo a ter ali um retrocesso. O idoso que vai perdendo o movimento, o idoso que vai perdendo a capacidade de atenção, de concentração. E aí algumas atividades psicomotoras vão trazer de volta, né? Vão contribuir para esse retorno, para esse ganho, estímulo de algumas habilidades motoras. Então, é fantástico. Eu sou assim, Maia, apaixonada, viu? Pela psicomotricidade. Eu não atuo diretamente com a psicomotricidade, mas sou apaixonada e vivencio muito com minha filha em casa. Com certeza eu também sou muito apaixonada por essa área. E eu também queria até trabalhar com idosos. Ainda não tive a oportunidade de trabalhar nessa parte de reabilitação com idosos, mas é uma parte muito interessante. Assim, eu não tenho, assim, na minha casa, eu não tenho uma parte para fazer só isso, entendeu? Eu não tenho como eu fazer isso por enquanto. Porque precisa de um espaço adequado e tal para fazer isso. Sim, Minha salinha é pequena e tal, não dá para fazer isso por enquanto. Mas mais pra frente eu tenho interesse em fazer isso sim, porque, nossa, é muito bom. Seria muito bom fazer isso. Assim, é muito interessante. Os idosos são tão bacanas com a gente, né? Eles têm muito interesse em fazer as coisas também, né? Muito legal fazer as coisas com eles. Sim. E tem exercícios de bola que podem ser feito. Tem vários tipos de exercícios que eles podem fazer, né? sim, Assim, exercícios aquáticos também. Só que os exercícios aquáticos também eles vão ter que fazer em um lugar que tenha piscinas. Só que em lugares assim que tenham academias, né? Seriam lugares mais específicos, não em casas de reabilitação. São lugares mais propícios para eles fazerem mesmo, né? Tem os jogos pedagógicos também, que são jogos da memória, que ajuda bastante. São jogos que eles podem ter em casa também nessa quarentena aí. São jogos baratinhos, né? Que ajudam na concentração, jogos de palavra cruzada. Isso ajuda também no raciocínio lógico. Por exemplo, muitos idosos têm problemas de esquecimento, né? Isso ajuda eles a não esquecer com facilidade as coisas, né? Se eles têm todo dia, pelo menos ali, esse entretenimento de fazer isso pelo menos uma meia hora, ele ajuda isso no pensamento, no raciocínio deles, né? E mais para frente eles vão ter esse crescimento gradativo com eles ali, entendeu? Vai ter uma melhora muito boa. E assim, eu já vi casos também que já me falaram assim, de psicomotricista falar, que até a medicação deles pode acontecer de diminuir, porque não precisa tomar tanto, porque daí eles fazem essa reabilitação, o organismo começa a produzir a endorfina, que é o hormônio do bem-estar, e eles começam a ter uma vida melhor, né? Começa a fazer atividade física, começa a fazer coisas boas que são mais propícias para a vida dele, né? sim. E é interessante quando você fala aí, ó, que aí começa nesse esquecimento. E aí a gente faz uma relação até com esse período agora, né, da quarentena, esse período de pandemia, de distanciamento social, crianças em casa. E aí quando você falou assim, aí causa esquecimento. Uma coisa que a gente pode lembrar aqui, uma coisa que veio à memória, né, que veio à minha memória é, nosso cérebro, vamos dizer que ele é preguiçoso, né? Então, Verdade. aquilo que não é estimulado, se eu não tenho estímulos constantes, eu acabo deixando. Então, ele deixa de fazer algo. Deixa Com de certeza. fazer como assim? Então, eu não pratico, né? Então, eu não exercito, não faço. Tanto é que hoje a gente tem aí a neuróbica, que é uma forma de fazer exercício para manter o cérebro ativo.
e evitar tanto esquecimento. Quem nunca pensa, nunca passou por uma situação de sair de casa e ao chegar do lado de fora, pensar, meu Deus, eu desliguei o fogo, meu Deus, eu fechei a porta, eu tranquei, eu deixei aberta, ou descer do carro, quantas vezes já aconteceu isso comigo? Entrar no trabalho e ficar, meu Deus, eu ativei o alarme. Então, essa coisa do cérebro ativo são atividades simples que a gente pode fazer no dia a dia para manter o nosso cérebro ativo, porque quando a gente diz assim, ó, ele é preguiçoso, é que ele fica na zona de conforto, ele se acomoda e aí ele fica ali. E quando a gente fala disso e relaciona isso à psicomotricidade, a gente está falando, aí a gente fala volta para a infância, aí a gente falou relacionado ao idoso, aí a gente volta para a infância. Cleide, isso acontece? Isso pode acontecer na infância? Pode. Com Como certeza. assim? Essa coisa da falta de estímulo, essa criança que está em casa, que não está tendo interação com o outro, né? Está em casa. Mas eu posso também estimular essa psicomotricidade em casa, como com atividades simples, com estratégias simples, permitindo a criança pular, rodar, saltar, Claro que correr, né? sim. Essas são atividades assim que às vezes a criança está ali rodando e rodando e rodando e a gente fica, para menina, que vai ficar tonta e vai cair. É importante para a criança esse rodar. Um Com exemplo certeza. simples. E isso ajuda a conquistar equilíbrio, porque nós temos um sistema chamado sistema vestibular, né, interno, no nosso sistema auditivo, que ele tem um líquido. Então, quando a gente roda, inclusive aquela brincadeira do gira-gira, que tem nas É, escolas, né, mas tem o gira-gira, ele ajuda nisso. A criança fica ali, roda, roda, roda. A gente, adulto, vai fazer, a gente realmente fica tonta, corre o risco de cair. Mas a verdade. criança, ela roda, 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 fica ali tonta, mas ela consegue se equilibrar. Quando a gente não consegue ter esse equilíbrio, aí vem aquele problema lá, o labirintite, que eu não consigo me equilibrar, não consigo ficar em pé. Então, a gente precisa ativar, manter essas áreas cerebrais, manter esses circuitos neuronais ativos. E aí teve uma pergunta, Mai, que dizia assim, ó, por que que é tão importante, então, na primeira infância? Aí vamos lembrar, a primeira infância é até 6 anos, né? A primeira infância vai Isso. até os 6 anos, 6 primeiros anos de vida. Os 6 primeiros anos de vida são, assim, essenciais. Então, os estímulos que essa criança vivencia nessa primeira infância são chaves para o desenvolvimento dela ao longo da vida. Algumas habilidades que a gente não constrói nessa primeira infância, que a gente não constrói na infância como um todo, a gente vai carregar essa dificuldade para o resto da vida. Quantos de nós adultos hoje não conseguem identificar o que é direita e esquerda, para Muito. identificar, eu sei o que é direita e busca algumas estratégias, né? Para poder se lembrar. Eu sei o que é esquerda se eu olhar para o meu braço. Eu sei o que é direita se eu levantar a mão. Então, a gente busca estratégias hoje porque isso não foi lá consolidado na infância. Na nossa primeira infância, isso não foi consolidado. Então, hoje a gente encontra dificuldades, né? São alguns exemplos, assim, de por que que eu associei essa questão, quando você falou aí, né, do nosso cérebro, que ali a gente começa a cair nesse esquecimento, aí eu me lembrei dessa questão da importância dos estímulos para que a gente mantenha o nosso cérebro ativo. Inclusive nesse período que a gente está mais em casa. A gente, que eu digo, né, as pessoas que estão mais em casa. Eu estou seguindo trabalhando. Eu não tenho ficado Sim. em Eu casa. também. Então, Assim as também. pessoas que estão em casa, né? Essa É. importância, principalmente as crianças que estão em casa sem essa interação e que às vezes o pai, a mãe, eu falei disso aqui numa live ano passado com um profissional de educação física, mãe, que a gente diz assim, às vezes a gente fica com aquela coisa, quero a casa arrumada, não bagunça a casa, não corre dentro de casa. Tá, mas aí a criança não está correndo na rua, não interage com o amigo e ela vai gastar essa energia que ela tem como? De que forma? Será que não tem um espacinho assim em casa que eu possa permitir que essa criança dê pulos, né? Que essa criança salte, que essa criança role no chão dentro de casa? Preciso permitir que esse corpo se movimente. Eu preciso dessa permissão, né? A criança ela precisa se movimentar. Faz parte da natureza humana o Isso, tem movimento. essa necessidade, né? A criança precisa Isso. dessa necessidade.
Então, essa parte da parte dos olhos aí que você falou, a criança tem essa parte que de dentro dos olhos tem a parte chamada labirinto dos olhos, né? A parte do também. cérebro, né? Essa parte do labirinto, ela tem que ser estimulada. Quando ela faz essa atividade de rodar, ela estimula o labirinto desde pequena já. Tem um brinquedo chamado roda-roda, esse brinquedo chamado roda-roda, ele tem no parquinho, que a criança senta, ele é redondinho assim, aí a criança senta, não sei se você já viu. Já viu? Já vi, A já. criança senta e fica várias crianças sentadas e vai rodando assim. Entendeu? Aquele lá é bem Já vi. bacana, bem legal para a criança sentar todas elas e ficar rodando. Aí coloca o pezinho assim no chão e vai rodando com os pezinhos. Vai rodando, 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 rodando ali. É bem bacana. E essa parte aí tem que ser estimulada. Às vezes o pai e a mãe ficam preocupados. Ah, não, não vai rodar, não. Você vai cair, você vai se machucar e tal. Isso. Vai se machucar, não pode, vai rodar, você não pode fazer isso. Tipo assim, antes, quando eu não sabia, eu não tinha conhecimento, eu achava que não era certo. Mas assim, depois estudando e tudo, tendo conhecimento na área, eu fui estudando sobre isso, na Neurosaber também. Aí ela falou dessa parte do labirinto no olho, tudo que a criança tem estimulada. Então, porque assim, o brinquedo não ia existir à toa também. Esse brinquedo lá não ia ter à toa, né? Pra criança brincar de rodar e tal, né? Então, o brinquedo não foi feito à toa para a criança brincar. Se o brinquedo tá lá, é para a Isso. criança brincar. Então, tem vários tipos de brinquedo que a criança pode brincar que estimula o labirinto do olho, entendeu? Tem aquela outra brincadeira também que pode ser feita, que é do cabo de vassoura. As crianças seguram no cabo de vassoura, só que é para criança maior, né? De mais de 6 anos para cima, por aí segura no cabo aqui, põe aqui na cabeça e depois fica rodando. Só que não pode rodar tão rápido, né? Fica rodando assim e depois, daí às vezes a criança senta no chão de uma vez. Não sei se a sua filha já brincou disso também. Não, Ela, desse aí ainda não. ela é pequena, né? É, tem 5 aninhos. Então, a criança maior que geralmente brinca dessas brincadeiras também. Mas é bem Dessa daí bacana. ela Então, ainda não. tem a brincadeira também que é feita com travesseiro, que de jogar o travesseiro para cima, né? Que estimula o movimento de preensão, que pode ser feito em casa, porque em casa o que mais tem é travesseiro. Então, os pais podem estar utilizando em casa os travesseiros que tem em casa, tanto para jogar para cima, para fazer o circuito para andar em volta desses travesseiros, né? Dá para fazer muita coisa aí. É. E essa é importante a gente lembrar, porque você deu o exemplo do travesseiro, né? O É, travesseiro. Essa questão do sistema vestibular, né, que você falou aí do olho, e aí é, eu falei da audição, que é um trabalho aí, vamos dizer que em equipe, né? Porque quando a isso. criança pega, por exemplo, o travesseiro e ela vai jogar, é um movimento aí de coordenação desse olhar. Então, é um movimento coordenado onde ela percebe, através do olho, por exemplo, a posição e o movimento. Então, para que lado eu vou, né? Na guerra de travesseiros, que eu vou É, jogar para cá, ela tem que ir com o travesseiro para o lado para se defender. Então, é esse movimento coordenado aí de posição, é eu perceber a posição e o movimento que eu tenho que fazer. Então, são atividades simples, gostosas de fazer com a criança em casa e que traz aí benefícios para essa criança. Liv falou aqui, Liv falou aqui, tem dias que minha sala fica colorida de brinquedos. Aqui também, viu, Liv? Tem dia que tá assim um misto aqui na sala. E aí o nosso combinado aqui pode brincar, pode trazer, mas depois a gente vai guardar tudo de volta no quarto. Depois a gente brinca de guardar. E aí a gente põe tudo de volta no lugar. Mas essa permissão da brincadeira é fantástica, né? E são memórias afetivas que a gente cria nessas crianças, que estão relacionadas também com a psicomotricidade, que é uma coisa assim que a gente precisa até desmistificar, né? Desmistificar isso de que associar somente psicomotricidade a movimento não é suficiente, não é psicomotricidade não é somente montar um circuito motor, bota ali a mesa, bota um tapete, bota um cabo de vassoura, um exemplo, para a criança pular, saltar, passar por obstáculos,
Isso não é somente isso que é psicomotricidade. Verdade. Psicomotricidade vai além disso, né? Além de movimentos. É permitir essa expressão, trabalhar com essa coisa da afetividade mesmo, esse acolhimento ao outro. Isso também está relacionado com psicomotricidade. Com certeza. E, né? Não é somente essa questão de movimento. E quando a gente fala assim, a gente não pode esquecer, né? Porque a gente às vezes pensa o inverso. Na verdade, o nosso cérebro, ele é um órgão do nosso corpo. Não é o nosso corpo que está a favor, né? Somente do cérebro. Então a gente precisa lembrar de que a gente tem a cérebro, mas a gente também tem um corpo. E que é através desse corpo que a gente se expressa. Então, como é que eu deixo de lado isso? Como é que eu considero somente assim que o menino que está ali inquieto na cadeira, e aí vamos lembrar lá da sala de aula, quando o menino está inquieto, e que sente, e que bota o corpo, desce o corpo todo, e sobe o corpo. E aí a gente acha assim, aquele menino, aí, às vezes o julgamento é de que é indisciplina, de que está desatento, de que o menino não tem atenção, e aí começa, né? Dá até os diagnósticos, mais de dizer assim, ali é hiperativo. Tem muito disso hoje, né? A gente ouve muito falar isso, olha, é hiperativo, porque não para. Mas por que será que ele não para? A criança também tem um tempo de concentração. Nós adultos temos. A gente consegue ficar sentado o tempo todo sem se movimentar para um lado para o outro. Tem hora que a gente está Não, sentado e vem aquela vontade de levantar, de caminhar, né? De respirar. Então a gente precisa lembrar que tem ali um corpo. Eu sempre digo isso. As profs, a Aline está aqui falando, Mai. As profs de psico na minha escola falam bastante sobre o faz de conta, eu acho muito bacana. A Aline, o faz de conta é outra atividade assim maravilhosa, muito boa, né? O faz de conta, Mai. é Os muito bom. cantinhos do faz de conta são maravilhosos. A criança ela entra em outro mundo, né? Ali ela se mostra. E a gente até falava que a gente conhece mais a criança no momento de brincadeira. No momento de brincadeira, a gente acaba conhecendo muito mais da criança do que no momento de seriedade, né? Por quê? Verdade. Porque ali ela se expressa, ali ela assume papéis, ali ela mostra até as percepções que ela vem construindo, ó. Quando ela chega em casa e representa a Pro, e age em casa da mesma forma que a Pro faz na sala, ou o inverso, que chega na escola e faz Tudo, na né? escola igual o pai e a mãe faz em casa, né? Ela está ali Muito bom. representando, assumindo papéis, é um faz de conta, mas um faz de conta que às vezes revela realidades, que mostra como é que está esse emocional da criança, né? Pode É falar, a Mar. imaginação dela, assim, através do faz de conta, é uma imaginação que ela cria na cabecinha dela. Aí ela cria a própria historinha dela no faz de conta. Ela vai criando as imagens do cotidiano, do dia dela. Ela vai criando através do imaginário. Ela consegue criar tudo ali através do faz de conta. Ela consegue contar tudo. Ou às vezes também ela pode ter até um amigo imaginário, por exemplo. Às vezes ela, por exemplo, assim, às vezes você conversa com a criança e ela fala assim: ah, tia, eu tenho um amigo imaginário. Daí ela começa a contar pra você: ah, meu amigo imaginário é assim, ele é tal pessoa e tal. Às vezes você fala com a criança, ela fala isso pra você, entendeu? Né? Daí ela E a começa a gente contar tem esse que amigo imaginário. acolher esse amigo imaginário. E não É, dizer à menina, não, não, isso não existe, não. É acolher esse amigo imaginário, né? De conversar com ela e dizer, até conversar com o amigo imaginário. Já aconteceu até de conversar com a criança e com o amigo imaginário da criança. Aqui, ó, eu trouxe, tá aqui comigo. Oi, tudo bom? Como é o nome do seu amigo? Por quê? Porque isso faz com que a criança, assim, a gente não quebra, né? Essa imaginação, essa criatividade infantil. Pelo contrário, a gente alimenta essa criatividade. Claro que existem aí existem casos de exceções, quando isso passa do limite, mas é saudável até o ponto que é saudável, a gente precisa sim valorizar essa criatividade infantil, essa imaginação infantil, ao invés de quebrar ali ó, a asa da imaginação, né? com certeza. Tem que Um, deixar a imaginação dela ir além, né? Não pode quebrar isso. isso. A gente não pode.
Outro ponto que eu até anotei aqui, né? Quando a gente falou assim dessa importância ainda lá na primeira infância da psicomotricidade, aí a gente fala que eu falei da ontogênese. Ontogênese é esse desenvolvimento da espécie, vamos pensar aí da espécie humana, de quando é bebê até chegar à fase adulta. Que a criança ela passa pelo rolar, né? Ela começa primeiro rolando na cama, para depois começar a rastejar, engatinhar, dar os primeiros passos, começar a caminhar para ir correr no mundo. É, Então, essa importância, né, de valorizar cada etapa infantil, de colocar a criança no chão, de permitir que a criança explore esses movimentos, né? Que ela começa ali quando ela vai, antes dela começar a rolar, qual é o primeiro ponto que ela começa a levantar ali? A cabeça. Quando ela começa a apoiar os bracinhos ali na cama e fazer força para levantar o pescoço, levantar a cabeça. Então, isso. isso é a ontogênese, que precisa ser estimulada. A criança ela precisa passar por essas etapas. Tanto é que por isso que dizem, né, que repudiam o uso do andador, porque o andador ele acelera o processo. Então, a criança que está ali dando os primeiros passos, que ainda precisa andar com apoio, o andador ele tira esse esforço da criança porque tem ali as rodinhas que acelera o processo, Com né? certeza. Queima uma etapa dessa ontogênese infantil. Você ia falar? E o andador, ele acelera todo esse processo e também ele pode prejudicar também toda a parte das perninhas da criança, pode prejudicar as perninhas, né? Às vezes, assim, pode danificar também. Assim, eu já vi casos de acontecer, de dar problema, entendeu? Assim, Sim. a criança tem que explorar. Por exemplo, às vezes, assim, tem mães, assim, que eu já vi, por exemplo, ai, não quero deixar meu filho ficar no chão, assim, tem que deixar a criança ficar no chão, ela tem que explorar o chão. Às vezes a mãe tem medo de deixar a criança ficar no chão, mas não pode, tem que deixar. Assim, põe o tapete no chão, deixa os brinquedos no chão e deixa a criança ficar no chão brincando um pouco. Às vezes vai lá, dá uma olhadinha, é claro, né, para ver se a criança tá bem e tudo. Se tiver aqueles chiqueirinhos, né, que fala, não sei se vocês falam aí assim também, aqueles, sabe aqueles quadradinhos que põe a criança Sei, dentro? eu tive aqui. Então, aí põe lá dentro, deixa eles lá um tempo, mas se tiver tapete é melhor ainda, põe os brinquedinhos no chão, deixa ele brincar, engatinhar lá dentro, eles vão se rastejando, ficam lá, põe travesseiros em volta, não deixa a criança totalmente livre, porque é perigoso, é claro, mas põe Tem que estar travesseiros em vigiada, né? O olhar tem que estar atento, não pode deixar só. volta, vigia para que ela não fique totalmente solta e livre, assim, dela se machucar, é claro, né? Porque tem criança que é rápida. Mas assim, põe travesseiros Ligeira. para que não aconteça dela se machucar. Deixa brinquedos assim que ela não se machuque também, tipo ursinho de pelúcia, brinquedos de borracha que ela não vai se machucar, que dá para ela pôr, que se ela pôr na boca ela não vai se machucar também. Entendeu? Faça isso para que ela explore ali o chão, para que ela tenha contato com o chão também. Se ela for engatinhar, ela vai até você, ela vai conseguir ir até você, ela vai conseguir começar a explorar o mundo à sua volta também, né? Isso. Esse explorar, né, do mundo físico e, ao mesmo tempo, conhecer o espaço. A criança, ela precisa disso. Aí, quando a gente fala assim, então, qual a importância mesmo dessa psicomotricidade? As trocas afetivas, que a gente já falou. Esse conhecer, né, explorar o mundo físico, explorar o conhecimento de espaço, promove o conhecimento corporal, quando você vai, e aí se tratando, né, de bebê, eu tenho um bebê, eu vou dar um banho, e eu vou dizer, eu vou lavar o pezinho, olha, um pezinho, dois, né, quando os dedinhos, contar os dedinhos, essa coisa do diálogo, conversar com a criança, ainda bebê, desde bebê, esse diálogo faz toda a diferença, né, esse despertar para a linguagem, a criança ter essa vivência de comunicação, mesmo um bebê, porque ainda bebê a gente precisa conversar. E esse estímulo faz com que vai crescendo e vai crescendo também, vai aumentando aí essa percepção corporal. Quando ela começa a perceber ali as mãos, aí começa a querer botar o pezinho na boca, né? Perceber o pé, pega o dedinho, vai para a boca. Então, esse
conhecer, nessa percepção corporal. A música promove muito disso. O brincar cantando, as brincadeiras rítmicas permitem isso também, desse conhecimento, dessa percepção corporal, de que a criança, então, até tem, né, a lei da psicomotricidade, que a gente entende que o desenvolvimento ele é céfalo-caudal. Então, assim, ele começa da cabeça para os pés. E aí a gente pensa na ontogênese. Essa criança ela começa a levantar o pescoço. Então, toda a percepção corporal da criança vai começar da cabeça, né? E próximo distal, que vai começar do meio para as extremidades. Então, começa aqui, quando ela começa a forçar o tronco no chão para rastejar, começa dali essa percepção e vai chegar até a mãozinha, quando ela vai começar ali a fazer o movimento de pinça, entre 7, 9 meses, mais ou menos, que ela vai começar ali a fazer um movimento, ó, de pinça, que se bem estimulado, vai ajudar nesse movimento de preensão, que é de segurar o lápis, né? Que existe aí a força que ela bota para segurar o lápis e para escrever. Então, Isso. isso revela assim, a importância dessa psicomotricidade, desse estímulo psicomotor lá na primeira infância, além de ajudar, né, de facilitar nessa expressão e comunicação. Tem aqui nos comentários, Mai. Só deixa eu complementar aí o que você disse. Sim, Então, por isso, pessoal, mães, eu acho que deve ter bastante mãe aí que eu tô vendo. Teve uma mãe que comentou ali também, parece. Então, assim, por isso que é importante, mães, vocês deixarem seus bebês manipular objetos, porque estimula mais para frente no movimento de preensão e na hora de escrever. As crianças elas vão ter mais facilidade na hora da escrita. Se ela faz esse movimento aqui de pegar bolinha, de pegar qualquer coisa que tiver na frente delas, entendeu? De apertar, apertar, amassar. amassar. A criança, ela sente a necessidade de fazer esse movimento com qualquer objeto. Pode ser tem aqueles bichinhos também que é aquático, né? De usar na hora de tomar banho, na banheira, aqueles como é que fala? Que você movimenta assim, ele murcha, depois ele infla, né? Depois Sim. solta. Né? Achei legal aquele lá. Daí você pode usar na água com as crianças, tem ursinho de pelúcia, tem bolinhas que também infla, faz barulhinho. Então, tem muita coisa que pode ser utilizada. Então, estimula. É muito bom estimular. Na hora que o seu filho for escrever, ó, ele vai ficar belezinha. Na hora que for escrever lá, ó, vai estar jóia. Ele não vai dar trabalho nenhum para você, porque eu mesma, como sou psicomotricista, assim, na área de alfabetização também, eu tenho muita criança que tem dificuldade na hora de escrever. Às vezes a criança, na hora da pegada do lápis, ela tem muita dificuldade. E eu tenho certeza que foi falta de estímulo isso daí, na hora da infância, desde bebê. Quando a criança não é estimulada, na hora da escrita lá, ela vai dar trabalho, entendeu? Ela tem que Isso. ser estimulada, não tem jeito. Se não tiver esse estímulo, não tem jeito, não tem como. Vamos ver essa pergunta então, da Liv, ela é essa seguidora, né? É, Liv é amiga, colega de parceira, é professora, conhecida aqui, estudamos juntas. Bacana. Então, Liv pergunta aqui: vocês concordam que as crianças de hoje estão muito evoluídas? Ô, Liv, Com estão. certeza. Se estão, viu, minha irmã? Evolução aqui. Eu acho que as crianças já nascem hoje com chip, né? Pois Assim, já nasce livre, programada. Tem umas que já nascem com chip de que é programada para desafiar. bem Aí a isso. Aline também. É. E tem Eu a professora. vivo, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Pois A é, tem a Aline também. Aline aqui também, ó. Eu aprendi depois de muitos anos a experiência como é importante brincar sozinho. Eu adaptei na minha aula de música, eu deixo vários objetos sonoros e deixo ela brincando, é muito bom. Isso é verdade, assim, para a criança brincar sozinho também é muito bom.
Assim, é claro que a socialização também é boa, assim, é excelente tudo. Mas para ela brincar sozinho também é bom para ela criar essa independência, né? Desde pequena, a criança ela precisa ter independência, né? A independência tem que fazer parte dela também, né? Ela tem que ter essa parte da independência e da socialização. Os dois têm que estarem ligados juntos, né? Eu vejo dessa forma. E você, E Cleide? assim, isso. E ainda tem uma outra situação que quando a criança, quando a gente começa, quando a gente estimula essa criança, né, a É, saber brincar sozinha, a utilizar desses brinquedos, do que ela tem ali disponível, que às vezes não precisa nem ser um brinquedo. Por que eu digo às vezes não precisa ser um brinquedo? Porque aquele brinquedo não estruturado, né, uma caixa de papelão, um rolinho de papel higiênico, uma vasilha plástica, um rolinho de papel higiênico pode se tá transformar num telefone, num avião, num carrinho. Por quê? Porque esse brincar sozinho estimula também a criatividade. Tanto é que a gente fala sempre assim, nesse período, né, que as crianças estão mais tempo em casa, a gente não precisa preencher o tempo da criança de coisas. Por que não preencher o tempo inteiro dessas crianças? Porque ela precisa daquele tempo de que a gente chama de ócio criativo. Aquele tempo em que ela está ali brincando sozinha, em que não tem televisão, não tem celular, sabe? Ela está sozinha diante daquilo que ela tem, seja brinquedo ou seja um material não estruturado. E ali ela vai desenvolver a criatividade dela, porque ela vai criar algo, porque brincar é uma coisa, o brinquedo é o que eu utilizo para o brincar, né? É o objeto que eu estou utilizando ali. Então ela vai criar algo, ela vai imaginar, ela vai fantasiar, ela precisa disso. A com criança certeza. precisa. A gente não pode preencher o tempo inteirinho da criança. Deixar uma tarde inteira assistindo televisão. Deixar uma manhã inteira com o celular ou com um tablet na mão, né? Existem aí as pesquisas, assim, do desenvolvimento, da dificuldade em relação aos estímulos psicomotores da criança que fica o tempo todo no tablet e da criança que vivencia outras atividades, que se movimenta, que Verdade. utiliza a mão, que utiliza os pés, que exercita a coordenação visomotora, que é olho, mão, olho, pé. Então, existem as diferenças. Nessas crianças, e aí, como o Mai falou, ela recebe crianças que têm dificuldades, por exemplo, em segurar um lápis. Ah, mas por que tem dificuldade de segurar um lápis? Alguma coisa faltou. Algum estímulo faltou. Não consolidou alguma habilidade lá atrás, né? Aí tem gente aqui comentando, Mai. Livre disse aqui, nós somos colegas, né? Nos conhecemos desde o magistério. Tem chão, viu, Livre? Que bacana. Aí Livre disse aqui, o meu Bernardo é demais. Com 10 meses andou, né, Livre? Diferença de um irmão para o outro. Nossa, Maria, Cristina, um cheiro, Cris, cheiro nas meninas, viu? Dudinha e Cecel. Uma caixa de sapato aqui vira castelo, aqui virou até banheiro de boneca. nossa, Rasgou um pedaço, fez uma porta, pegou um nossa, pedacinho, botou, disse que era o vaso sanitário e virou, pegou o piniquinho da boneca e botou dentro da caixa de sapato. Mamãe é o banheiro da boneca, que criativa. o Nossa. banheiro. Gente, às vezes eu fico impressionada com a evolução. Com a evolução. Vixe, me perdi, peraí. O pegar no lápis, na maior parte, já pega corretamente. Eu ganhei ontem flores, capim. Amei minhas flores. Eu registro bastante, não, restringo, né? Restringe o uso do celular. Aqui também, Lívia, eu dou assim com tempo contado, porque assim, as crianças nasceram na era tecnológica, né? Nós É, somos imigrantes, é como a gente costuma dizer que nós somos imigrantes digitais. E as crianças hoje dessa geração, elas são nativos digitais. Então, o que que eu dou dica? Eu tiro 100%? Não. Dá com o tempo. Olha, você tem 20 minutos, você tem 30 minutos. Eu costumo botar o alarme. Então, quando toca, de onde ela estiver, ela já vem com o celular na mão para me entregar. Mãe, acabou meu tempo. Mãe, deixa eu jogar mais um pouquinho. Mas ah, atende. Foi fácil chegar nesse nível? Não.
porque algumas vezes eu tive que pegar e dizer, eu vou pegar porque acabou seu tempo, mesmo ela chorando, né? Tive que deixar só chorar, mas para entender o não. Hoje não, hoje é tranquilo. Hoje eu digo assim, por mais que chore, mas entrega. Com livre e espontânea vontade, através do choro, mas entrega. E ela não Não desliga. foi fácil, né? E ela Fácil não não, foi, não. Oi? e ela não desliga o alarme? Não. Não. Ela me entrega. Ainda bem. Ela me Então, entrega. Não foi fácil, não, chegar nesse nível, porque a gente precisa insistir, né? ainda bem. Persistir nas tentativas. A gente não pode desistir na primeira dificuldade que a gente encontra em colocar limites, né? Ainda bem. Nas crianças. Então, assim, a gente precisa persistir. E aí, nesse persistir, acabou que dá tudo certo. Graças a Doutor Luiz Silva aqui conosco. Seja bem-vindo, doutor Luiz. Isso. É, Então, então, achei bacana que sim, você falou do celular da tecnologia. Então, a gente pode oferecer para essas crianças, a mãe pode propor para a criança assim, ó, hoje você vai trabalhar com as revistas, com a guache, você vai fazer uma atividade do seu jeito, né? Vou deixar a criança criar ali com a guache, com a revista, deixar também ela fazer uma atividade do jeito dela. Ou de deixar também alguma atividade outro dia que seja direcionada, ou atividade de desenhar também outro dia. Cada dia fazer um tipo de atividade para a criança pode fazer uma atividade assim, mais diferenciada, mais criativa. E ela, assim, para deixar de uma forma mais diferente para ela também. E vai deixar de uma forma mais lúdica. E assim, e ela vai começar a usar a imaginação. Entendeu? E só o fato de ter a revista também, ela pode fazer os movimentos de pinça, né? Que é movimento de rasgar. Ela vai trabalhar movimento de pinça. Criança que é mais novinha, né? De 3, 5 anos, pode fazer movimento de rasgar e depois fazer colagem, né? Dá para fazer também. Dá para fazer muita coisa, né? E cada dia fazer uma sim, coisa. Que nem você falou, a tarde inteira dá pra fazer muita coisa com uma criança. Em vez de ficar na verdade. tecnologia em televisão e celular. Verdade, porque isso traz prejuízos lá na frente, né? Com Aí certeza. falando aqui de movimento de pinça e tal, essa semana eu fiz uma atividade com a minha, que foi assim, ela ainda não sabe dar o laço, né? Então, Sei. mamãe, vamos aprender a colocar o cadarço. E vamos começar, mamãe vai começar a lhe ensinar como dar um laço. Aí, o que foi que eu fiz? Peguei um cadarço, uma plaquinha daquelas de ovo, aquela placa de ovo, Eu fiz os sei. furinhos. E aí ela Bacana. coloca o cadastro no, como se ela estivesse colocando aqui, faz de conta que aqui é um tênis. E aí a gente vai botar o cadastro nesse tênis. E a gente precisa, ela vai botando o cadastro e ao final vai tentando, né? Aprender a dar o laço. Então, E uma atividade, um material simples que a gente pode ter em casa, tira o cadastro de um tênis isso. para utilizar. Se não quiser utilizar o próprio tênis, eu digo, por que eu não uso um tênis? Porque o tênis, né, tem ali, o tênis está usado, então tem o solado sujo, a criança ela vai querer pegar, ela vai querer tocar de toda forma, para poder conseguir encaixar, porque ela está aqui ainda fazendo essa atividade de coordenação viso-motora, né, de encaixar, passar o cadastro no furo e tal. Então, um material assim pode ser também aquele formato, a gente vê muito na internet, o formato do tênis impresso, a colocar imprimir, né, no papelão, ou recortar no papelão o formato ali do sapato, fazer os furos e colocar. Aí eu Dá pra... encontrei essa estratégia e achei legal. Você Cristina viu? está aqui dizendo, Cecília aprendeu essa semana também o laço no cadastro. Você viu que eu, Uau, a professora. Oi, mãe. Oi. Você viu que eu postei o tênis lá do alinhavo? Vi o tênis, o alinhavo, que é uma outra coisa que eu também ainda vou fazer com ela. É Que é bem esse bacana. alinhavo. Muito E eu achei, bacana.
Eu achei interessante que tem vários tipos de alinhavo. Tem alinhavo de leão, tem alinhavo de tudo quanto é tipo, você acha na internet. Depois você procura alinhavo, deve aparecer uma infinidade. Se você tiver Pinterest, vai aparecer também. Então, um outro jogo que eu peguei ali para mostrar aqui é esse aqui, ó, Torremoto. Ele é um Eu, jogo que é é bacana. apropriado para crianças acima de 5 anos. A minha já conseguia fazer uso do jogo desde o ano passado. Porque eu gosto muito desse jogo e eu indico aí para crianças a partir de 4 anos. Apesar de aqui estar 5, crianças de 4 anos já conseguem, a depender, né, da maturidade, depender do nível que essa criança esteja, ela já consegue aí trabalhar com essa atividade. Por quê? Porque aqui eu vou empilhar os bloquinhos de forma que eu faça uma torre. E aí eu vou tentar tirar os pinos de baixo, os bloquinhos de baixo, sem derrubar a torre e colocar em cima. Então aqui eu trabalho movimento de pinça também, porque eu tenho que pegar devagarinho o bloquinho que está embaixo para colocar em cima. Eu trabalho controle de força, que a criança Agilidade. precisa também para escrever, né? Controlar essa força que ela vai usar para pegar, porque se eu pegar com força demais, eu vou derrubar. Se eu for rápida demais, eu vou derrubar. Então, eu controlo agilidade, eu controlo força. Precisa de concentração, precisa de atenção e equilíbrio. Né? Na hora de for botar em cima, tem que ir devagarinho ali para conseguir encaixar sem derrubar a torre. E é uma diversão quando eu vou brincar disso aqui com ela. Porque quando vai ficando, a gente já. Mãe, não tem mais de onde tirar. E agora eu vou tirar de onde? Me ajuda, e pede ajuda para eu mostrar um lugar onde ela possa empurrar o bloquinho para conseguir tirar. E é maravilhoso, é um jogo que eu amo. Então, assim, é um jogo que eu não podia deixar de mostrar aqui a vocês, que é o Torremoto, tá? Muito Eu, bom. Eu amo esse jogo. eu até Já tinha conhecia, né, Mai? Eu tinha esse jogo, mas eu atendi um aluno, até fiquei com dó dele, eu acabei dando esse jogo porque ele gostou muito desse jogo. Até tenho que comprar de novamente. Eu tenho uma loja que vende desses joguinhos aqui na minha cidade. Então, esses joguinhos, aquele blocos de montar, os blocos de montar também são ótimas estratégias. O Então, assim, Lego, porque né? às vezes os pais, né, dão muito brinquedo eletrônico, aqueles brinquedos que tocam música, os brinquedos que acendem luzes. Mas Pois para além desses brinquedos, a criança precisa de também. brinquedos que ela possa manipular. Brinquedos que o pai, que a mãe possa sentar ali no chão e brincar junto, né? Também é uma outra estratégia para motivar, para envolver, para animar ali naquela atividade. É, Cecília aprendeu hoje, não, aprendeu essa semana, viu o vídeo de Pingo e ficou toda feliz. Ah, o vídeo do cuscuz e dela cantando, né? Ela arrasa. Ela topa, ela se joga na brincadeira Pois e é. acaba. E a criança, né? Guilherme ainda tem dificuldade em E a fazer criança, laços, mas não, aqui ainda não. Fale mais. a criança ela sente essa necessidade de ter essa brincadeira junto com os pais, né? De ter esse momento, só a família ali para jogar, né? É um jogo que dá para ser Sim. feito assim. E aí a gente vai e pensa assim, né? Sim, Cleide e Mai. O que é que acontece então? Quais as implicações disso se essa psicomotricidade não foi estimulada na infância? Aí nós vamos pensar em quais são as consequências disso. Primeiro, consequências para o próprio desenvolvimento infantil, né? Uma criança que não consegue controlar o uso da força, uma criança que não consegue se concentrar, que não consegue ter atenção Que ao não que está pensa. fazendo, não consegue ter uma atenção sustentada de focar aqui, ó, no que está fazendo, né? Dificuldades também na leitura, na escrita, porque para eu ler, o meu olho vai acompanhar a minha leitura, né? E se eu Isso. não consigo ter essa atenção, essa concentração aqui, eu não vou conseguir, eu vou ter dificuldade na leitura. E na escrita, vamos pensar, a letra B, a letra P, o D, o Q, o F, letras que se a criança ela não tiver construída essa habilidade de lateralidade,
de direcionalidade, saber o que vem antes, saber o que vem depois, saber o que é virar para, né? A direcionalidade mesmo. Entender o que está virado para um lado, o que está virado para o outro, o que é direito, o que é esquerda. Isso interfere também na escrita, gente. E Com muito, e muito, né? Não interfere na escrita, no limite do papel. Vamos dizer que eu tenho aqui um papel, e aí eu vou escrever, eu tenho uma linha onde tem um limite. Aí ela não consegue, ultrapassa essa linha, escreve fora da linha, rasga o papel na hora que vai escrever de tanta força que coloca no papel. Ou escreve tão clarinho, sem firmeza, que você não consegue nem entender o que é que a criança está escrevendo, né? Então, são muitas, assim, são diversas as consequências que a gente pode perceber na aprendizagem da criança mesmo, quando essa psicomotricidade, nessas habilidades psicomotoras, elas não são estimuladas adequadamente. E aí que entra a caligrafia também, né? Aí que dá a diferença. Quando a criança faz também a caligrafia e quando ela não faz, né? Uma criança que faz a caligrafia tem a escrita totalmente diferente daquela a que não faz, entendeu? Eu, por exemplo, eu fiz caligrafia por muito tempo. Fiz em casa, fiz na escola. Minha mãe sempre cobrou muito de mim caligrafia. Minha letra, ela é boa. Assim, minha letra não é perfeita, mas é uma letra ilegível, redonda, assim, letra de professora normal. Mas, assim, se eu não tivesse sido cobrada, minha letra não era bonita, entendeu? Agora, meu irmão que não gostava de fazer, a letra dele já não é boa. Então, assim, se a pessoa treina, se a pessoa faz, né, e depois ela é estimulada e tudo a fazer também, funciona bastante. E também tem a grafomotricidade, né, que estimula bastante nisso, na psicomotricidade e tal, que é influenciado bastante para ajudar nisso. Isso. Que a criança ela precisa ter esse estímulo do traçado livre também, né? Esse É, período aí da grafomotricidade, quando ela está ali aos 3 anos, ela precisa ter o papel e ela precisa ter ali o giz de cera, que é um lápis mais grosso. Por isso que ela começa, né, com giz de cera, com piloto, aquele material mais grosso, porque ela ainda não tem esse movimento de pinça totalmente consolidado, então ela vai fazer ali traços, né? Vai fazer bolinhas, vai fazer não vai fazer linhas curvas. Aos poucos, ela vai progredindo nessa expressão gráfica, nessa escrita, até chegar ao ponto de começar a traçar letras. Antes de chegar no traçado de letras com o próprio lápis, o traçado, né, com tinta, sentindo, porque a criança ela precisa precisa ter estimulada a capacidade sensitiva. Então, ela precisa sentir, ela precisa perceber, sentir isso, para que ela consiga representar. Então, ela vai passar ali, ó, o dedo na areia, montar com massinha, sujar com tinta, fazer com tinta ali a letra, o traçado. E aí as pessoas às vezes falam assim, sim, e aquelas atividades, né, de cobrir pontinhos, pontilhado. de o pontilhado, de só seguir o traço, o traçado ali. Isso funciona? E aí eu digo o seguinte, eu não sou adepta ao uso do pontilhado pelo pontilhado, né? O pontilhado por si só. Eu considero que a gente precisa variar estratégias. Como assim? Eu tenho um pontilhado, né? Eu tenho ali as letras, ou um desenho de um coelhinho. Usar aí o tema Páscoa agora. Tem ali o pontilhado de um coelhinho. Ligue os pontinhos para encontrar. Ligue os pontinhos, não. Cubra os pontinhos para encontrar o animal e pinte. Ele vai cobrir os pontinhos. Mas eu posso fazer isso de que outra forma, a não ser somente usando o lápis, porque essa criança ela pode ainda não segurar o lápis com o movimento de preensão adequado, né? Então, como é que eu Isso. posso fazer? Eu posso usar cola colorida, porque ele vai ter que fazer uma força, ó, para apertar a cola, para fazer bolinhas e cobrir todo o pontilhado Cola glitter. com a cola colorida, com a cola glitter. Eu posso fazer isso com o próprio dedinho,
usando a tinta também, sujo o dedo de tinta e vou fazendo ali. Eu posso amassar papel, papel seda, papel crepom, aquele papel mais molinho, amassar, fazer bolinhas, olha o movimento, fazer bolinhas e colar, seguindo o pontilhado. Então, eu tenho que variar as estratégias e não utilizar somente o pontilhado pelo pontilhado, de somente pegar um lápis e... Porque isso vai ajudar em quê se a criança ainda segura assim? Em quê? Vai ajudar? Não Em ajuda, nada. não. A criança ela só vai ficar ali, segurar o lápis desse jeito aqui, ó. Que ela ainda tem a apreensão palmar e ela vai fazer isso. Então, a gente precisa pensar nessa variedade de estratégias, né? E não se limitar somente ali ao uso do pontilhado. Mas a gente está quase encaminhando aí para o final, viu, Mai? Verdade. Estamos quase na hora de terminar nossa live. Então, quando a criança está nessa movimentação aqui ainda é importante também usar a massinha. Além da massinha, que muita Boa. gente não usa ainda, e que muita gente, muitas vezes, assim, eu vi as pessoas, assim, porque eu já tive essa experiência em escola, né? Eu só vi uma vez só usar argila. Não sei se você já viu usar argila em escola, mas eu vi Já, uma vez só. A argila eu só já vi uma vi. vez, mas a argila é um, assim, um recurso tão bom de ser usado que eu vi, e é uma coisa tão baratinha que a gente comprou, que a professora comprou, que eu achei tão legal. Eles fizeram uns bonequinhos lá com a argila, ficou tão legal, e depois eles levaram embora para casa, e eles amaram, assim, fazer aquilo com a argila. E foi muito legal. E é uma coisa barata, se eu não me engano, acho que ela pagou R$ 1 no monte de. Da, assim, não tanto assim, mais ou menos, sabe? De argila. E Uhum. pagou bem baratinho, na loja de R$ 1. Não sei se aí tem loja de R$ 1 também, mas aqui tem loja de R$ 1. Que Aí tem não é uma. mais de R$ 1. É, aqui já não é mais de R$ 1. Já passou. Então tem Já coisa, foi. aqui tem umas coisas que subiu o preço também, assim. É, De- foi R$ 1. mas tem umas Mas coisas tenha logo. mas tem algumas coisas que prevaleceram ainda os preços. Algumas bolachas, algumas coisas assim. De argila, acho que continuou o preço ainda de R$ 1. Mas compensa, a argila é um recurso muito bom que dá para usar para muita coisa. Sim. A Areia Elive está cinética dizendo, também. areia cinética também. A areia cinética é aquela meio que é seca, mas tem aspecto de molhado, né? Não A conheço. cinética é essa, Live. É uma areia diferente. Eu já usei ela aqui com Rose. Ela é meio mole, ela tem um aspecto de mole, mas ela não é molhada. Que Ela é bacana. interessante também. Eu conheço. Depois eu vou pesquisar. E eu acho legal também usar o gel. O gel também, se você passar o dedo, também ele forma, né? Dá para usar com a criança também. E você pode botar dentro do plástico, né? Bota o papel, bota É, o gel dentro de um plástico e a criança vai fazer o contorno ali, né? Passando o dedo também, é uma estratégia também. é legal. E pode usar o É. gel. Aí no gel você pode colocar corante, né? Coloca o corante colorido, pode colocar diversas cores. Colocar rosa, depois você coloca um pouquinho de azul. Aí depois fica um pouquinho de cada. E você vai modificando ali. E a criança vai fazendo alfabeto. Bem legal. Ó, mas Liv disse aqui, ó, que a areia cinética é areia, sabão líquido e cola. Essa eu nunca fiz. Também não. Vou Mas testar com aquele dia desse do livro. depois passa a receita no direct. Areia, sabão líquido e cola. Mas qual sabão líquido que será que ela usa? Sabão líquido de soda, será? Detergente. Acho que não é Será que é detergente, detergente? não, né? É o sabão líquido. É o sabão líquido. Qual, Liv? Depois É. passa aí, viu, a receita. Passa a receita depois, porque Rose ama essas coisas. Nossa, eu Adora. também amo. Nossa Senhora. Eu gosto de fazer, hein? Eu faço mesmo. Ariel, Ah, ótimo. então é o sabão líquido de roupa. É o de roupa. É, Ariel. Aí tem várias marcas, né? Ariel, Homme Brilhante. É sabão em pó, só que em vez de ser sabão em O pó, é líquido, a versão sabão líquida. líquido daí.
É. Bacana, vou fazer. Então, Mai, mais alguma consideração? O que que a gente tem ainda a considerar? Então, acho que era isso, né? A live foi bem legal. Acho que a gente conseguiu falar bastante coisa aqui, bastante coisa bacana, né? Eu sei que algumas pessoas saíram, mas eu acho que a gente conseguiu passar bastante conhecimento hoje aqui, né? E aí a live vai ficar disponível, vai ficar aqui gravada também. Vou deixar ela disponível aqui no IG. Quem não conseguiu acompanhar, acompanha depois. Isso, as pessoas conseguem ver depois quem teve algum compromisso e teve que sair, ver depois daí, né? Verdade. Ai, que bom, ela Liv tá gostou. aqui dizendo, amei. Que bom, Liv. Que bom, que bom. Assim, gratidão a todos que passaram por aqui, mesmo não podendo ficar até o final. Aqueles também que ficaram aqui até o final, né? Nossa boa noite. Gratidão e obrigada por estar aqui conosco. Liv botou aqui, vocês são show. Vou compartilhar. Compartilha, amiga. Compartilha Isso, aí a live, né? A gente depois agenda um outro momento. Pode dar sugestões também, né? Tragam sugestões de temas nessa área de psicomotricidade que a gente aborda aqui também. Faz aí sugestão. isso. Sarinha, Sara chegou e a gente está saindo, Sarinha. Pois Boa é, noite. pegou o final da nossa live. Mas vai ficar gravada, viu? Acompanha lá no IG. Vou deixar gravada lá. Chegou mais gente. Pedagogo. Lembra. Então, Mai, muito obrigada, viu? Pela companhia, por essa live, por esse momento. Que bom que a gente conseguiu realizar, né? Graças a Deus. Reagendamos e deu tudo certo. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você, Cleide. Foi uma honra fazer a live com você. Graças a Deus deu certo, conseguimos fazer, a luz ficou boa, o som também. Né? Agora quero fazer mais live com você. Gostei bastante de fazer essa live. Né? Agora vamos providenciar mais temas, né? E que assim o pessoal agora manda alguns temas aí pelo direct, a gente pode fazer outro tema também. E alguma dúvida que alguém tiver, a gente responde depois, ok? Ok. Vamos ver, vamos pensar tema para a gente agendar outras. Viu? Então, combinado. Combinado. Até a próxima. Até. Tchau. Cheiro. Tchau, Mai. Tchau.